Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos pensamentos. Hoje vamos fazer o comentário do Evangelho com a leitura e instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tenho direito ao salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho de cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de passar no salário da jornada, de pensar no salário da jornada, que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vestido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinando os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver enfim ser chafurdado em todas as ignomínias da humanidade? Que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer da última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco de minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador da boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti. O momento esbanjastes o seu tempo, esquecestes o que aprendestes, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões mais desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses queridos nela entrar. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando no coração de nosso Mestre a compreensão e a luz para a nossa caminhada. Dai-nos força e coragem para prosseguir, a fim de que os ensinamentos do Evangelho desta manhã suscitem em nós o dever de trabalhar, de servir e de amar, conforme Jesus tem nos ensinado. Pedimos ao Mestre que ampare a todos que ora se encontram enfermos nos hospitais, ampare os familiares queridos que passam por suas dificuldades, e que a misericórdia do vosso amor esteja para com todos, que assim seja. Queridos amigos, os Espíritos, com o seu amor e a sua caridade, têm nos instruído quanto ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. E nós sabemos que a única maneira que nós temos para crescer, evoluir, é no trabalho do bem. E aqui nessa lição, os últimos serão os primeiros, é um convite para que todos nós possamos refletir na nossa jornada, na nossa caminhada. Deparamos já com os profetas,
aprendemos com eles, mas muitas vezes não mudamos a nossa forma de pensar. Encontramos com Moisés na grandeza daquele Espírito que nos trouxe o Decálogo, mas também instituiu leis severas para que nós pudéssemos disciplinar e compreender o valor do Código Divino do Decálogo. Também não tivemos registros profundos, criamos em nosso corpo mental e no nosso corpo perispiritual vários pontos mortos, gerados pelas nossas iniquidades, pela indiferença, pela ociosidade, pela, pela preguiça em si, pela falta de vontade de servir e trabalhar. Mesmo assim, na bondade excelsa de Deus, nosso Pai, reencarnamos tantas e tantas e tantas vezes e encontramos com Jesus. E Jesus foi o grande semeador da verdade, colocando dentro de nós todas as sementes de luzes que nós precisávamos cultivar em nossos corações. Foi por isso que Jesus nos afirmou ser Ele o caminho, ser Ele a verdade, mas também a vida. E Ele nos afirma que nenhum de nós chegaríamos ao Pai ou iríamos ao Pai a não ser por seus ensinamentos. E nós, parece que como crianças, estamos brincando durante tantas e tantas jornadas com ensinamentos tão valiosos, guardados na gaveta da memória, sem trazer para a tona aquilo que vai nos suscitar o verdadeiro sentido da vida. Aprendemos e presenciamos os mais ricos e belos exemplos trazidos não só por Jesus, mas pelos seus discípulos, por aqueles que compreenderam, por aqueles que chegaram às arenas por sacrificarem-se, mas acima de tudo por terem fé. E esta fé que não foi divina em nós, que não tem sido divina em nós, tem nos trazido muitas vezes o pensamento da ociosidade, do descaso, do abandono das oportunidades que Deus tem nos concedido. No entanto, amigos, têm sido tantos os obstáculos para que a gente possa compreender a luz da verdade em nosso ser, e por isso reencarnamos sob a luz, sob o teto amigo da evangelização que a doutrina espírita vem nos proporcionar. Conhecer o Consolador prometido não é mais apenas um ensinamento, é uma verdade que precisa germinar em nosso coração, sedimentando em nós a fé, trazendo para todos nós a esperança. Estamos no momento que sabemos ser derradeiro do planeta Terra, e aqui estamos como trabalhadores da última hora. Já fomos tantas vezes assalariados, mas não nos contentamos. E agora viemos na última hora deste planeta para compreender o verdadeiro sentido do que seja viver e viver a vida que o Cristo veio nos ensinar. O caminho que Jesus nos trouxe é o caminho do bem. E na sementeira fecunda deste caminho, nós deparamos com o lar, com espíritos que reencarnam neste conjunto vibratório que precisa ser amado, que nos ensinam, que nos convida a termos mais paciência, a mudar o nosso olhar, mas também regar as sementes que estão já no solo dos seus corações. Quantos irmãos nossos retornam para caminhar conosco e nós não lembramos dos ensinamentos verdadeiros do Cristo? Para sermos trabalhadores da última hora, eu preciso compreender a força e o peso do conhecimento que já recebi e da moralidade que já devia ter construído em mim. A ociosidade tem nos tamponado a visão do Espírito. Queridos amigos, lembremos sempre, nós estamos aqui na Terra com um planejamento reencarnatório a ser cumprido, com dores que nos permitem renascer de novo, com dores que nos reeducam a forma de pensar. Quantas ilusões ainda permeiam nossos pensamentos.
A valorização extremada de um corpo que é realmente importante é o cálice divino que Deus nos ofereceu para que o nosso espírito tivesse, por meio dele, a execução dos atos, dos nossos pensamentos, de nossas criações. Foi com Jesus que nós aprendemos a simplicidade que nós trouxemos dentro de nós, ainda mesmo que não queiramos, mas está em nós o vigor do seu trabalho, o vigor das suas palavras, o vigor do seu amor, as curas que ele processou, os convites para que cada um de nós levantássemos e caminhasse. Erguei-vos, erguei-nos, amigos, levantai-nos, Senhor, das nossas dificuldades, ainda das amarras criadas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Nós sabemos que os últimos a chegar nessa seara bendita que estamos hoje vivendo foram os espíritos que nós consideramos que são espíritos espíritas cristãos. E para eles nos foi dado este quinhão da verdade, convidando-nos a sair da intelectualidade para vivermos a prática do bem, para que possamos processar todos esses ensinamentos de forma coletiva, mas iniciando na sementeira do lar, onde Jesus tem nos ensinado a relacionar com as dificuldades dos nossos sentimentos. Temos que fazer verdadeiramente as podas necessárias. E muitas vezes as podas vêm como dor, para que a gente possa despertar, acordar e trabalhar. A reencarnação é um dogma que eterniza a nossa filiação espiritual. Todos nós somos chamados a prestar conta de tudo aquilo que nós temos recebido. Nós temos um mandato aqui na Terra, e esse mandato, ele precisa ser compreendido, pois ele dará continuidade no mundo espiritual. Nada interrompe, amigos, nada para. Somos um espírito que precisamos compreender a força da vontade. E nós precisamos também entender que somos os trabalhadores da última hora, para que nossos olhos estejam voltados para a profunda justiça de Deus, compreender os desacertos, os infortúnios, as dores, os tormentos, os conflitos que estão dentro de cada um de nós. Nós já temos recursos para enfrentar as nossas dores sem murmurar, sem lamentar, mas reconhecendo a oportunidade de realinharmos ao caminho que Jesus nos ensinou. E este caminho, ele não vem sem abrirmos portas. E as portas que temos aberto até hoje têm sido as portas da ilusão. Por isso, nós nos perdemos na nossa caminhada. E muitas vezes nos afastamos dos nossos compromissos, porque as ilusões do mundo, o fascínio do materialismo, de suas ideias, ainda são tão fortes dentro de nós. Amigos, compreendamos o que ser este momento para cada um de nós. E sejamos servidores de Jesus. Nós precisamos entender que o verdadeiro sentido desta fala, das parábolas do Cristo, quando dirigiu ao povo o germe do futuro, também está dentro de nós. Nós precisamos entender que todo o nosso movimento está ligado às leis de Deus e nos princípios básicos da solidariedade, da fraternidade, da união, do amor que deve fecundar no coração de cada um, sustentado pelo respeito, pela moral, pela fé. Amigos, o caminho pede abertura de portas, e nós já percorremos essas portas
largas das nossas ilusões. O momento agora é para entrarmos na porta estreita, buscando no Evangelho o unguento necessário para modificar os pontos escuros de nossas dores, as chagas morais, as dificuldades que permeiam na nossa intimidade, especialmente nos relacionamentos, que são novos encontros, são novas oportunidades. Portanto, espíritas queridos, lembremos que nós não estamos só na última hora, mas estamos sendo convidados a olhar, a mudar o olhar para a vida do espírito, conhecer melhor quem somos, entender que aqui não estamos de passagem, mas aqui estamos para efetuar reparações educativas do nosso espírito. E é por isso que nós espíritas, já que somos caminhantes ou caminheiros trôpegos de tantas e tantas existências, ouçamos o convite de Jesus: levantai e caminhem. Erguei-nos, erguei-vos, irmãos. Erguemos para esta verdade. Levantemos a bandeira do Cristo, que nos mostra o trabalho, a solidariedade, a fraternidade, mas jamais possamos esquecer dos ensinamentos profundos que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a si mesmo. Por isso estamos juntos, juntos a tantos irmãos que muitas vezes nos trazem as lágrimas, nos ampliam os nossos vazios existenciais, porque chegou a hora de trocar o vazio existencial pelo trabalho do bem, pelo quinhão do amor, para que sejamos pródigos na atual existência. E que nesta hora sublime do Evangelho, recolhidos na nossa intimidade, pedimos a Deus que nos fortaleça com o passe, que os Espíritos enviados por Jesus até o nosso lar nos abasteça de esperança, fluidifica as nossas águas, para que nós possamos, Jesus, nos fortalecer e compadecer daqueles que caminham conosco. Estendei as vossas mãos, Mestre, para os familiares, especialmente aqueles que no mais nos preocupam, que eles sejam amparados, que eles sejam assistidos, mas que eles despertem para a sua verdade e que a paz inefável do seu amor seja constante no coração de todos nós. Queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus nos fortaleça. Guarde nos seus corações as reminiscências vivas do amor de Jesus quando esteve conosco. E deixamos hoje no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que Deus nos abençoe, que assim seja.